Estamos de volta com o programa Observadores e diretamente aqui para o nosso debate com os nossos convidados de hoje. A quem ligou a TV agora, nós estamos aqui com a doutora Raíssa Beleboni, que é do Departamento de Homicídios da Polícia Civil, e o doutor Marcelo Andrei, da 2ª Vara Criminal da comarca de Marabá, juiz, magistrado aqui da nossa comarca. Doutora Raíssa, a gente tem visto aí, principalmente aqui na cobertura do cotidiano da cidade, que está cada vez mais comum agora, as pessoas querem, parece que pressionar a polícia para resolver os crimes, e aí vão fazer manifestação, fechar a rodovia, fechar a ferrovia. Temos visto isso aqui em Marabá e em cidades aqui ao redor, né? Eu cito como exemplo um caso que eu acho até que está sendo investigado aqui em Marabá, que é o da Maria Eduarda, que é a moça lá de São Domingos do Araguaia. Eu queria que você falasse sobre esse caso e também sobre essa movimentação popular nesse sentido. A gente sabe que não é assim para se chegar ao resultado de uma situação, e a gente acaba interferindo também no direito de ir e vir das pessoas, né? Talvez seja legal pelo fato das pessoas poderem se manifestar de que estão, botar sua opinião sobre uma situação, mostrar sua insatisfação, isso tudo é lícito. Mas a gente está vendo situações como bloqueio de estrada e causa tensão, né? Você acaba causando situações ali, situações ao redor, como motorista insatisfeito, caminhoneiro que quer brigar. Como é que você está vendo esse tipo de ocorrência? Especificamente sobre o caso da Maria Eduarda, o início das investigações ocorreu sim aqui em Marabá, com o apoio tanto do Departamento de Homicídios, mas principalmente da equipe da Superintendência, para auxiliar o início das investigações, mas ela tem sido realizada pelo delegado de São Domingos do Araguaia. Então, assim, especificamente sobre o caso, o que a gente observou é que realmente a participação popular foi muito importante na medida em que, de início, aparentemente, a família não estava preocupada como a população esperava. Essa manifestação popular, no geral, ela acaba trazendo o lado positivo na visão do manifestante, é acelerar a investigação. Mas a gente precisa ter em mente que a investigação tem um curso a ser seguido. E a população tem outros meios de ajudar que não fechando rodovias. Eu brinco com os repórteres que estão sempre comigo, porque fazem a cobertura dos locais de crime, que nós temos no local de crime grávida, cachorro, criança, idoso, todo tipo de pessoa está lá. Mas não aparece para falar, olha, era uma moto vermelha. Não, chegou a pé, chegou de bicicleta. Então, enquanto a população, apesar de muito curioso, não tiver em mente que eu preciso da informação, não adianta fechar a rodovia. Não é proporcional, né? Tem muitos curiosos e poucas testemunhas. Não existe testemunha, ainda mais porque quanto maior o número de curiosos, menos a pessoa que presenciou tem coragem de chegar na polícia. Porque nós temos casos, inclusive, que o próprio autor do crime retorna ao local. E a testemunha sabe que é ele, então ela não se manifesta. Nós precisamos que a população tenha em mente que ir ao local não tem problema, desde que você não altere o isolamento, não atrapalhe o trabalho da polícia ou da perícia. Mas o crime aconteceu sempre na frente de alguém. São raros os casos em que nós não temos nenhuma testemunha. O que nós não conseguimos é identificar quem são. Ou porque eles somem, ou porque não nos procuram, ou não passam a informação. Disque Denúncia tem sido parceiro importante? Muito. Nós trabalhamos bastante com o Disque Denúncia, inclusive numa prisão recente que nós realizamos na cidade de Canaã dos Carajás, pelo Departamento de Homicídios. Foi através do Disque Denúncia. E a gente sempre repete que é um mecanismo completamente anônimo. A informação recebida, independente da determinação de quem seja, não tem como ser identificada a fonte. E hoje o Disque Denúncia trabalha inclusive com o WhatsApp. Então, assim, é simples, você manda uma mensagem, manda foto, passa a informação que precisa, não precisa ir à delegacia, não precisa abordar a delegada ou o investigador ou o policial militar que estiver no local do crime. É importante que a informação chegue. Eu brinco que pode mandar uma carta, não tem problema, pode passar embaixo da porta. O que a gente precisa é ter acesso à informação. Porque sem a informação, pode fechar a rodovia, bloquear o aeroporto, fazer o que quiser, que não vai ter resolutividade. A testemunha é a primeira fonte de informação. Temos outros mecanismos, inclusive em decorrência de outras medidas que podem ser solicitadas ao judiciário.
Mas a regra do homicídio é necessitar da informação do testemunha. Testemunha, é um elemento muito importante, né, doutor? Lá no final das contas, como é que a gente tem encontrado realmente testemunhas que estão, na hora de comparecer frente ao magistrado, elas estão realmente preparadas para contribuir com o resultado, né? Os processos aqui de Marabá, eles têm uma peculiaridade. Cerca de mais de 90% dos processos, a prova é quase que exclusivamente testemunhal. Então, a nossa maior dificuldade, às vezes, realmente é trazer a testemunha. A própria vítima, ela se nega a vir em juízo, né? Seja por medo ou porque acha que não vai dar em nada, enfim. De qualquer forma, trazer as testemunhas para depor é complicado. E, muitas vezes, a prova testemunhal, ela traz um material ruim. A pessoa, às vezes, não lembra ou, por conta do tempo, não lembra de detalhes que são importantes para a investigação. Então, nesse ponto, o trabalho da polícia realmente é primordial para a gente, por quê? Porque ela escuta as pessoas no calor dos acontecimentos, logo após. Então, às vezes, as informações que estão no inquérito, elas auxiliam as informações que a gente consegue coletar em sede judicial. Então, essa participação que a doutora falou é perfeita, né? As pessoas, elas têm que comparecer. A segurança pública não se faz só de delegado, judiciário, promotoria, né? Faz principalmente pela população. É o serviço que a população presta a si própria, quando ela ajuda a elucidar um crime. Eu vi que você está com a cola aí, que trouxe as informações. Eu creio que são números lá sobre a sua vara, né? Quantos processos nós temos correndo lá hoje? A minha vara, ela tem hoje 780 processos aproximadamente em andamento. Ela é o fruto de um trabalho de enxugamento que nós estamos trabalhando lá já faz 5 anos, né? Então a gente conseguiu chegar nesse patamar. O nosso número de réus presos gira em torno de 50 a 60 réus presos, o que gera um volume de geral no ano todo, em torno de 1.200 processos movimentados. O ano passado foram 850 sentenças, entre arquivamentos, condenações e tudo mais. E a minha vara, ela tem essa peculiaridade, o volume de processos nela foi reduzido muito. Não é a realidade de outras varas, né? A gente sabe que tem outras varas que têm um pouco mais de volume. Mas, no geral, a nossa distribuição opera com essa faixa de 1.200 a 1.600 processos por ano para cada vara. É bastante coisa para resolver, né? Bastante coisa. Quais são os que mais se destacam nesse... Que tipo de processo mais se destacam? Os processos contra o patrimônio e tráfico de drogas, basicamente, que são roubos, furtos e tráfico. Esses 3 crimes, eles dominam. Logo em seguida, a gente vem o estupro, tanto o estupro convencional quanto o estupro de vulneráveis, ou seja, de crianças menores de 14 anos. Infelizmente, é um crime muito recorrente na nossa região. E a gente tem conseguido alguns sucessos, né? A polícia tem conseguido elucidar vários crimes nesse sentido, efetuar prisões. A gente tem trabalhado em parceria com a doutora Raíssa, com os outros delegados, e a gente tem conseguido realmente um bom sucesso nesses crimes. O crime que tem um volume de investigação mais efetivo é o de tráfico, até pela própria natureza. Ele é um crime que oculta muito, movimenta valores e tudo mais. E é um crime que eu acredito que é de primordial a necessidade de ação da polícia. Por quê? Porque ele evita outros crimes. A partir do momento que eu elimino o tráfico, eu já elimino o furto, elimino o roubo, elimino o homicídio, que está tudo relacionado, né? Então, realmente, é um trabalho muito importante. Pena que a polícia local conta com um efetivo pequeno, né? Que consegue fazer, às vezes, milagres, sinceramente. É esse ponto que eu estava justamente, só adivinhou. Eu ia tocar nesse ponto justamente com a doutora Raíssa. Eu sempre digo que, em relação ao acompanhamento que a gente faz do trabalho profissional da polícia, que em muito das coisas, dos avanços que a gente consegue aqui, eles têm a ver com a qualidade e a entrega, o empenho do profissional policial. Porque se depender do aparato, das condições que seriam as ideais, nós estamos ainda bem distantes. E eu sei disso em relação ao trabalho da doutora Raíssa, porque, por exemplo, o departamento de homicídios ele só funciona durante a semana, só no horário comercial durante a semana. Eu sei que isso com certeza é uma dificuldade, e isso se dá pelo fato de que nós somos uma equipe apenas, não é isso? Isso. Na verdade, a polícia, especificamente a Polícia Civil em Marabá, hoje ela tem uma estrutura muito boa. Óbvio que não é a ideal,
tanto de número de servidores, quanto, a meu ver, de delegacias, já que nós temos áreas muito distantes em Marabá, que são atendidas pela mesma delegacia, como, por exemplo, São Félix, Morada Nova. Certo. Todos recaem na folha 30. Seccional. Mas hoje, a estrutura de pessoal e realmente a qualidade é muito boa. São pessoas que trabalham pela segurança pública. Então, apesar do número não ser ideal, e eu falo isso, por exemplo, a minha equipe, Marabá tem uma quantidade elevada de homicídios. Nós tivemos, só no mês de janeiro, são cerca de 20 vítimas. Então, assim, nós temos um número que a nossa média, atuando na prevenção, é que os índices de homicídio fiquem entre 12 e 15 homicídios por mês. Para uma equipe que são 4 policiais, 2 investigadores, a delegada e uma escrivã. Ela funciona em horário de expediente, mas não necessariamente o comercial. É um horário que não tem fim. Ele só realmente, normalmente não ocorre aos finais de semana. Mas como a equipe de plantão faz todo o levantamento e comparece no local do crime, a maior dificuldade está na demora que nós temos na investigação. Mas o levantamento é feito, o fato de trabalhar em horário de expediente é a parte menos prejudicial. Certo. Se nós tivéssemos a participação mais efetiva da população, apesar do número baixo de policiais na equipe, nós conseguiríamos resolver os crimes mais rapidamente. E prova disso são os que ocorreram recentemente. Nós tivemos uma prisão recente, no caso de um latrocínio inclusive, e a apreensão do adolescente, isso num prazo de 15 dias, porque nós contamos com a participação da população. Então, o que prejudica, na verdade, é o tempo, que a demora na investigação é maior. Em contrapartida, apesar da estrutura não ser ideal, se a população participar mais, vai ser como se fosse um novo jogador na equipe. Nós vamos facilitar o trabalho da polícia com o apoio da população. Correto. Doutora, muitos crimes ligados ao tráfico de drogas? Eu brinco que em Marabá tem homicídio para todo gosto, né? Nós temos muitos crimes relacionados à execução, sim, mas nem sempre diretamente relacionados ao tráfico de drogas. Marabá tem características muito específicas. Por exemplo, os crimes que ocorrem na zona rural normalmente estão relacionados ao consumo excessivo de bebida alcoólica. São situações que decorrem de uma briga que, porque está todo mundo embriagado, gera um homicídio. Certo. Já no núcleo urbano, nós temos muitas execuções, que a imprensa costuma chamar de acerto de contas. São pessoas que possuem envolvimentos criminais, seja com prisão ou não, que acabam morrendo em razão de algum desentendimento nessa vida criminosa. São raros os casos de homicídios de pessoas que não têm nenhum envolvimento criminal, não faz uso de substância entorpecente, não tinha dívidas, não tinha relacionamento extraconjugal, que são os motivos que a gente vê mais frequentes. Certo. Ainda há muita execução, seja mediante pagamento ou não, mas nem sempre relacionados ao tráfico de drogas. Muitos são, sim, mas falar que hoje, em Marabá, os homicídios decorrem do tráfico de drogas não é verdade. Nós temos outros motivos, inclusive o consumo excessivo de bebida alcoólica. Certo. Doutor, o senhor esteve 3 anos em Itupiranga? De 2009 a 2011. Pois é, na comarca menor não existe esse luxo do juiz de uma vara específica, né? Não, o lá magistrado é tem que geral. cuidar em todas as áreas. Como é que foi essa experiência lá em Itupiranga? Foi uma experiência muito interessante, porque Itupiranga ela tem uma característica peculiar de que a população da zona rural é maior que a da área urbana. Que é da área urbana, verdade. Então, na verdade, a gente tinha muita dificuldade de encontrar pessoas. Até um fato engraçado é que para você encontrar alguém lá, você tinha que saber o apelido da pessoa. Se você não soubesse o apelido, não adianta. Você podia perguntar para o vizinho da pessoa que ele não ia saber quem era. Que a vida inteira só conheceu pelo apelido. Só conhecer pelo apelido. É uma peculiaridade. E ela tinha, quando eu cheguei lá, ela tinha uma demanda reprimida na área de família muito grande. E a gente fez um trabalho inicial com família, acabou reduzindo demandas e tal, mas sempre uma comarca muito conflituosa, muitas demandas, um volume processual muito grande e uma carência de estrutura, né? A delegacia de polícia lá era pequena, parece que era um investigador e o delegado e o escrivão só. Não mudou muito. Não. A defensoria pública, ela ia lá eventualmente, né? Então, na verdade, quem ficava lá com frequência era eu. Eu fazia, às vezes, trabalho de
juiz de paz, só não de delegado, porque o delegado ficava lá com frequência. Mas direto, psicólogo, entendeu? Comarcas pequenas têm essas peculiaridades, é muito interessante. Realmente. A nossa conversa está muito boa, mas infelizmente o tempo já está acabando e a gente vai então se despedindo. Queria agradecer ao doutor Marcelo por disponibilizar. Hoje eu sei que teve várias audiências, mas mesmo assim conseguiu estar conosco aqui para gravar o Observadores esse domingo. Suas considerações, por favor. Muito obrigado, Patrick. Realmente é um prazer estar aqui com vocês, podendo auxiliar, dar informações para a sociedade. É sempre gratificante poder participar de programas como esse. Muito obrigado. Obrigado a você. E também a doutora Raíssa, também a gente teve que conseguir uma brecha na sua agenda para estar aqui conosco hoje. Muito obrigada. Foi muito importante porque a gente traz a população mais próximo da segurança e consegue demonstrar a necessidade. Hoje, a nossa maior dificuldade no homicídios é contar com o apoio da população. Então, através de programas como esses, e não só das reportagens diárias que a gente faz com os jornais, a gente consegue demonstrar que fazer parte da segurança pública não é um dever só da polícia, do judiciário, do Ministério Público. E a população precisa entender que faz parte para contar com a gente. Ótimo. Eu sou editor de jornal escrito e às vezes muitas pessoas nos falam assim, tem muita polícia porque polícia vem de jornal, né? Mas eu vejo por outro lado, eu vejo que uma das poucas coisas que não nos roubaram ainda como sociedade é a nossa capacidade de nos indignarmos, né? Eu acho que o papel da imprensa vem nesse sentido também, de que as pessoas se alertem, que as pessoas entendam como a sociedade está funcionando, os reflexos das coisas que acontecem ao nosso redor, que não são coisas isoladas. A senhora colocou na sua fala, o doutor Marcelo também na fala dele, de que nós como sociedade temos também que parar um pouco de transferir as responsabilidades para outros e passarmos a também nos fazermos parte desse grande sistema que é a segurança pública, que é a justiça, para que tudo funcione, na verdade, como nós sonhamos como sociedade. Nesse ponto eu quero agradecê-los demais, parabenizá-los pelo profissionalismo com que trabalham. Eu não estou fazendo nenhum elogio, é um reconhecimento, porque nós acompanhamos o trabalho de todos os dois e vocês representam bem a categoria, o doutor Marcelo Andrei como magistrado aqui na cidade, a senhora como policial que está se dedicando a essa profissão, e a gente quer agradecê-los também por estarem dedicando o conhecimento, o suor de vocês à comunidade local. Este é o programa Observadores. Eu quero agradecer novamente a paciência do nosso telespectador, a todos que nos acompanham. Estaremos de volta na semana que vem com mais um tema de relevância e importância discutido aqui no nosso estúdio. Então, muito obrigado a toda a nossa equipe. Até domingo que vem, aqui no Observadores, na TV Correio, SBT, canal 26. Programa Observadores. Oferecimento: Escola Técnica Imperador. Plante hoje o seu futuro. Matrículas abertas.